Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Nos Estados Unidos, pesquisadores perceberam que as pessoas gastam 50% a mais nas compras depois de consumirem café. Um levantamento realizado pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços mostra que a cada minuto uma loja digital é aberta no Brasil. A Itália está oferecendo 2.000 euros, pouco mais de 11 mil reais, para noivos se casarem na região de Roma. Um estudo feito nos Estados Unidos alerta: se for ao shopping, não beba café. Isso porque os pesquisadores americanos perceberam que as pessoas gastam 50% a mais nas compras depois de uma pausa na lanchonete. Quem não gosta de começar o dia tomando um bom café ou até depois do almoço? Não é à toa que a bebida é a segunda preferida dos brasileiros. Além de dar energia, a cafeína é o estimulante mais popular do mundo. Só que pesquisadores do sul da Flórida descobriram que a bebida está relacionada diretamente com o aumento do consumismo. A cafeína libera dopamina no cérebro, o que excita a mente e o corpo, levando a um estado energético mais alto e, consequentemente, aumenta a impulsividade e diminui o autocontrole. Para comprovar essa teoria, os pesquisadores fizeram um experimento que consistia em instalar uma máquina de café expresso nas entradas de 3 lojas. 2 na França, uma de varejo e outra focada em artigos do lar, e a outra em uma loja de departamento na Espanha. Cerca de 300 clientes receberam uma xícara de 100 miligramas de café de cortesia e outros receberam bebidas descafeinadas e água. No final, eles compartilhavam seus recibos de compra com os pesquisadores. O resultado? Quem tomou café gastou 50% a mais na hora das compras e escolhiam cerca de 30% mais itens do que aqueles que não tomaram. Fora isso, a bebida também influenciou os tipos de itens que eles compravam. Os amantes do café adquiriam mais itens não essenciais, como velas perfumadas e fragrâncias, do que os outros compradores que se mantinham firmes e objetivos nas compras. Apesar da relação do café com a impulsividade na hora das compras, não há pesquisas sobre o consumo de café ou outras bebidas cafeinadas podendo influenciar o comportamento das pessoas na hora de gastar com produtos. De qualquer forma, fica a dica: se for comprar, não beba café. E se a intenção não é gastar, tenha mais cuidado com as pausas do passeio no shopping para uma pequena xícara de café. Milhares de cubanos, venezuelanos e refugiados de diversas nações partem em direção aos Estados Unidos através da América Central. O trajeto, envolvendo florestas e trechos complicados, esconde perigos e situações inesperadas às pessoas que desejam viver o sonho americano. Chegar aos Estados Unidos em busca do sonho americano é o desejo de milhares de refugiados. Em 2021, Honduras registrou a passagem de 17.590 migrantes em situação irregular, principalmente haitianos. A situação mudou em 2022. Entre janeiro e o início de junho, os migrantes superaram os 44 mil e a maioria vem de Cuba, seguido pelos venezuelanos. A cubana Dayana Guzmán chegou com sua família em Honduras após um trajeto arriscado por terra desde a América do Sul. Allí na selva vas caminhando. Na floresta de Diarém, é comum que pessoas caiam na sua frente enquanto caminha. Quando você se dá conta, a pessoa já está morta porque não conseguiu suportar a travessia na floresta. É muito difícil. É muito dura. Dayana e a família começaram a viajar há 3 meses e seguiram por terra para o Brasil, Peru, Equador e Colômbia até entrar na floresta de Darién, famosa pelos perigos que apresenta para quem tenta atravessar. Como muitos compatriotas, Dayana perdeu tudo quando foi roubada na floresta. Nos desnudaram. Nos amarraram. Eles nos deixaram nus, nos amarraram e levaram tudo.
Roubaram e pisotearam a nossa comida na nossa frente e levaram nossos telefones. La pisoteaban, los teléfonos no los quitaron. Horas depois, outros migrantes os encontraram, desamarraram e deram roupa e alimentos para eles. Uma comunidade indígena do Panamá os acolheu. Ao contrário de outros migrantes, vários cubanos que chegam aos Estados Unidos podem se entregar às autoridades, entrar em liberdade condicional e tentar tirar proveito da lei de ajuste cubano, um benefício que remonta à Guerra Fria e permite àqueles que deixam Cuba solicitar a residência legal no país. Outros pedem asilo. Praticar exercícios no período noturno pode ser mais eficiente que os treinos matinais. A conclusão é de um estudo sobre como o nosso metabolismo reage às atividades físicas. Olha só. Os envolvidos no estudo tiveram sua dieta e seu horário de treino controlados pelo Instituto de Pesquisas de uma universidade australiana. Para isso, começaram recrutando 24 homens sedentários com excesso de peso. Verificaram sua pressão arterial, colesterol, controle de açúcar no sangue e outros aspectos de saúde. Após a triagem, refeições compostas por alimentos com cerca de 65% de gordura foram preparadas, já que os pesquisadores desejavam saber como o horário do exercício afetaria o metabolismo. Os voluntários então comeram esses alimentos e durante 5 dias visitaram o laboratório para mais testes. Em seguida, eles foram divididos em 3 grupos, um que realizou treinos todos os dias às 6h30 da manhã e o outro que malhava às 18h30 e o último que permaneceu sedentário. As rotinas de exercícios e a dieta rica em gordura foram idênticas durante 5 dias consecutivos. Após esse período, o colesterol dos praticantes de exercícios matinais tinha subido e o sangue deles também apresentavam níveis alterados de moléculas relacionadas a problemas metabólicos e cardiovasculares, com alterações que sugeriam maiores riscos de doenças cardíacas. Já o exercício noturno, por outro lado, diminuiu os piores impactos da má alimentação e mostraram níveis mais baixos do colesterol após os 5 treinos, bem como padrões melhores de moléculas relacionadas à saúde cardiovascular na corrente sanguínea. De forma surpreendente, eles também desenvolveram melhor controle do açúcar no sangue. Então, chegamos à conclusão que malhar no final do dia traz benefícios únicos para melhorar o nosso metabolismo. Substância encontrada em uma bactéria da Amazônia pode inovar o tratamento contra o câncer e ainda impedir a migração das células tumorais para outras partes do corpo. O estudo recente foi realizado por uma estudante de doutorado da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, em São Paulo. Os estudos que buscam entender a atuação da violaceína no combate ao câncer são antigos. A ação da substância natural, produzida por uma bactéria originária do Rio Negro, no Amazonas, já foi testada em vários tipos de tumores no laboratório da Universidade Estadual de Campinas. Mas os resultados mais eficazes do pigmento foram descobertos recentemente pela doutoranda do Instituto de Biologia da Unicamp, Patrícia Fernandes de Souza. A violaceína, ela é um pigmento, né? Extraído da Chromobacterium violacea. O principal mecanismo dela no meu estudo foi ver que ela é incapaz de impedir a metástase do câncer coloretal. O câncer coloretal é o terceiro de maior incidência no Brasil. São aproximadamente 40 mil novos casos no país entre homens e mulheres todos os anos, segundo dados do INCA, o Instituto Nacional de Câncer. E a grande questão é a descoberta tardia desse tipo de câncer, já que a maioria dos casos não apresenta sintomas. Foi por isso que, ao dar início à pesquisa, a doutoranda focou no câncer coloretal. Eu queria saber, descobrir uma droga que fosse capaz, né, de impedir a metástase. E aí o câncer coloretal, como ele tem todos esses problemas, ele foi o modelo ideal, né? Porque a maior parte dos pacientes só descobrem talvez em estado já avançado. Com isso, a violaceína pode ser bastante útil, né, nesse tipo de tumor. Com a orientação da professora de Bioquímica do Instituto, Carmen Veríssimo Ferreira Halder, a doutoranda aplicou os testes em esferoides, que são modelos que imitam tumores humanos, e observou que a violaceína
é capaz de atuar nesses mini-tumores de forma muito eficiente, causando uma morte chamada morte celular por apoptose, que é um tipo de morte, né, que é bem conhecida na biologia e também nas células, né, que é uma morte celular programada, em que a célula se programa para morrer. Daí a metástase é impedida e o tratamento simplificado. Nós já testamos com uma medicação, né, e nós vimos que a violaceína ela reduz vamos dizer, a dose, né? Reduz cerca de 5 vezes a dose do medicamento. O que poderia proporcionar mais qualidade de vida ao paciente, já que os efeitos colaterais seriam reduzidos. É o que se espera com os próximos passos do estudo, que agora continua com testes em modelos animais. Infelizmente, na pesquisa, né, na fase 2, nós precisamos testar, né, essa violaceína nos animais e a partir daí, se for realmente efetiva, testar nos seres humanos e partir aí para uma medicação, para um medicamento efetivo para o tratamento do câncer coloretal. Um relatório da Confederação Sindical Internacional colocou o Brasil como um dos piores lugares para trabalhadores no último ano. A situação para trabalhadores no mundo inteiro se deteriorou após a pandemia. O documento afirma que as violações dos direitos trabalhistas alcançaram um nível recorde no mundo entre abril de 2021 e março de 2022. Dos 148 países cobertos pela 9ª edição do Índice Global dos Direitos, em 50 deles, os trabalhadores foram submetidos à violência física, contra 45 um ano antes. Sindicalistas foram assassinados em 13 países e foram registradas prisões arbitrárias de trabalhadores em 69. Além do Brasil, estiveram na lista de piores países para trabalhar no período Bangladesh, Belarus, Colômbia, Egito, Eswatini, Filipinas, Guatemala, Mianmar e Turquia. O texto ressalta que desde a adoção da reforma trabalhista em 2017, todo o sistema de negociação coletiva entrou em colapso no Brasil, com uma redução drástica de 45% no número de acordos coletivos celebrados. A CSI afirmou que a instabilidade causada por níveis históricos de desigualdade, emergência climática e a pandemia é explorada por governos e empregadores que atacam os direitos dos trabalhadores. Entre as empresas, o texto menciona gigantes Nestlé no Brasil, Coca-Cola em Hong Kong e no Uruguai, H&M na Nova Zelândia, Amazon na Polônia e Hyundai na Coreia do Sul. Um levantamento realizado pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços mostra que a cada minuto uma loja digital é aberta no Brasil. Não podemos ignorar os efeitos causados pela pandemia e a forte influência no comportamento dos consumidores e nos modelos de negócios. O jeito de consumir passou por uma considerável ruptura, exigindo para muitos uma migração do físico para o digital. Metade dos donos de pequenos negócios que alugam o espaço onde suas empresas funcionam querem se livrar do aluguel. E, de acordo com uma pesquisa feita pelo Sebrae e pela Fundação Getúlio Vargas, pouco mais de 60% tiveram o valor de seus aluguéis reajustados nos últimos 12 meses. Os dados revelados pela 14ª edição do estudo Impacto da Pandemia do Coronavírus nos Pequenos Negócios confirmam a tendência da alta dos custos de manutenção e produção que os micro e pequenos empreendedores têm enfrentado no cenário já detectado em outras pesquisas. Por esse e por outros fatores que o mundo digital tem se tornado mais atrativo para micro e pequenos empresários, os custos concentrados em um único espaço e podem também transformar os custos de aluguéis em investimentos em marketing. Foi a solução para o negócio de confecção de semijoias da Karina Betiol, que viu no investimento em redes sociais a solução para o desenvolvimento do seu negócio. Hoje em dia, a gente está cada vez mais no mundo virtual, né? E com a loja no espaço físico, a gente tinha um custo muito alto e, querendo ou não, quem vinha na loja acabava vindo também por ver através das redes sociais.
Então eu comecei a ver que o virtual, ele além de ter um custo menor, ele conseguia atingir muito mais pessoas. E na época, quando eu tinha um espaço físico, a gente não trabalhava tanto com a parte, né, o marketing, as influenciadoras, não era assim, um mercado tão grande como é hoje. E através hoje do virtual, a gente consegue ter, né, atingir mais públicos também através dela. Então, no virtual, no físico, a gente tinha um pouco dessa dificuldade de trazer as pessoas, né? E agora, com o espaço, agora com o online, a gente consegue levar o produto para as pessoas fazendo as entregas, não precisando elas saírem de casa e vindo até a gente. Ainda segundo o levantamento, entre os microempreendedores individuais, a proporção que opera em espaços alugados é bem inferior, 40%. Para sair do físico e ir para o mundo virtual, nem sempre os comerciantes estão investindo em plataformas, grandes valores, e sim indo para os marketplaces, onde o marketing já está totalmente montado e os seus produtos são vendidos para todos os cantos do país. A Alessandra está fazendo a migração do físico para as vendas online. Mesmo usando uma plataforma de marketplace, ela vê vantagens nesse tipo de investimento, para quem sabe, em breve, sair do aluguel e ficar somente nas vendas virtuais. Desde a pandemia, a gente viu a necessidade de trabalhar mais essa parte online, porque como as lojas ficaram fechadas, a gente não tinha o cliente na loja física. Então a gente começou primeiro Instagram, e aí depois a gente começou a ver que a clientela começou a crescer e que a gente precisaria facilitar para eles a venda e para nós também. Então a gente migrou para o online por essa facilidade para as pessoas poderem comprar sem vir à loja física, que a gente sabe que hoje em dia todo mundo senta lá no computador e compra tudo o que quer. E assim não é diferente com as roupas, então foi isso que a gente pensou. Estamos cada vez mais buscando melhorar isso, né? Ter mais produtos para agregar, porque na loja física a gente consegue ter muitos produtos, mas na loja online a gente tem que focar em menos produtos e mais quantidade. Então é isso que a gente está fazendo hoje, colocando os nossos produtos, que é a nossa confecção própria, e colocando mais produtos para os clientes poderem comprar. Clientes que a gente não iria atender na loja física. Gente que é de outros estados, de fora, então é isso que a gente está buscando, outros clientes. E tudo, claro, passa por preparação. De acordo com a empresária Karina, os cursos preparatórios foram importantes para saber administrar a vida do seu negócio de forma 100% online. Eu já tinha procurado o Sebrae antes mesmo de ter o espaço físico, eu já tinha um negócio rodando, né? Já estava caminhando aos poucos. Então, eu procurei o Sebrae no começo para orientação tanto na parte financeira, de redes sociais, e depois através de cursos, de palestras, procurando especialistas para a gente estar cada vez mais inserido no digital de uma forma melhor para conseguir oferecer o nosso produto, conseguir atender melhor os clientes. Ainda de acordo com os dados da pesquisa, o aluguel era o terceiro item que mais pressionava os custos dos pequenos negócios, perdendo apenas para o preço do insumo e do combustível. Os investimentos na área digital não param. Em redes sociais, em marketplaces, os empresários estão tentando se manterem de pé e fortalecendo suas marcas e, assim, aumentando as vendas. Mais de 70% dos trabalhos perdidos no primeiro ano da pandemia eram ocupados por mulheres, o que resultou na menor participação feminina no mercado de trabalho desde 2016. A pesquisa mostrou que a pandemia afetou o mercado de forma desigual entre os gêneros. Enquanto o número de homens assalariados caiu 1%, o de mulheres caiu 3% em 2020. Essa foi a primeira vez desde 2009 que houve uma queda relativa maior entre os postos ocupados por mulheres. Esse movimento levou a participação feminina a voltar a níveis de 2016, quando o mercado de trabalho já passava por uma crise. A perda de participação feminina passa por um conjunto de fatores, como o crescimento de população assalariada em setores que empregam mais homens, como é o caso da construção civil. Por outro lado, houve uma redução da presença das mulheres nos setores que mais as empregam, como a indústria têxtil e de educação. Além disso, elas estão menos presentes nas empresas exportadoras, setor que registrou desempenho positivo ao longo da pandemia.
Nesse segmento, os homens ocupam 70% das vagas e as mulheres 30%. Mesmo com a pandemia, o mercado de franquias registrou alta. Segundo dados do Sebrae, no ano passado, o setor cresceu 10% e faturou cerca de 185 milhões de reais. Os investidores estão otimistas para este ano. Alimentação, cosméticos e hoje, até o mercado pet está se rendendo ao sistema de franquias. Olha só, uma rede de padarias só para os bichos de estimação. O mercado pet também foi um mercado que sofreu menos com a crise e muitas pessoas começaram a adotar. A gente acha que ainda tem bom potencial de crescimento. E quem não tem vontade de relembrar o gostinho da infância com aquele algodão doce? Pois é, olha ele aqui, facinho de fazer. Você escolhe o formato e o sabor e depois só retirar prontinho da máquina. Até ele virou franquia. Hoje a gente está aqui com a de algodão doce, mas a gente também está trazendo alguns outros modelos, como de sorvete, de balão, pirulito. Então hoje a gente tem as máquinas robóticas, que é esse modelo que a gente acabou de ver, com algodão doce. Tem as máquinas não robóticas, que daí a gente tem uma série de opções para licenciados. Então a gente procura trazer esse novo canal de vendas para a empresa, né? E com as robóticas para trabalhar com um público um pouquinho diferente, trazer um pouquinho da nossa infância aí, mas de uma maneira já mais atualizada, né? De uma maneira já mais construída, para que a pessoa já tenha essa parte de experiência que a gente está trabalhando. O setor de franquias também registrou alta na geração de empregos. Foram quase 1,5 milhão de vagas em 2021. A Aline começou com uma pequena sala de estética no Paraná e hoje tem uma marca com 100 franqueados espalhados pelo Brasil. Com esse nosso projeto de unidades, em apenas 3 anos a gente já tinha 5 clínicas próprias e os nossos próprios clientes começaram a nos procurar para ter a nossa marca, ter a AD Clinic. A expansão começou em 2019, com alguns clientes e próprios profissionais da AD Clinic querendo ter sua própria clínica. E nesses 2 anos de expansão da AD Clinic, já somos mais de 100 unidades pelo Brasil e trazemos esse diferencial de resultado para a nossa cliente, atendimento de excelência e sempre trazendo a novidade que a nossa cliente busca na estética. Segundo os especialistas, o sistema de franquia é considerado hoje um dos mais seguros no Brasil. Para você ter uma ideia, apenas 5% dos empreendimentos fecham antes de completarem 2 anos de funcionamento. Quando você adquire uma franquia, você não começa um negócio do zero e você adquire um produto ou serviço que já foi testado e validado no mercado. E os investidores estão otimistas. Segundo eles, em 2022, a previsão é de crescimento de 9% no faturamento, que deve superar 201 bilhões de reais. 5% das redes de franquia e 7% das unidades de franqueado. A franquia traz essa segurança. Então, muita gente que quer ter seu próprio negócio tem receio, não sabe muito por onde começar. Então, a franquia ela traz essa segurança para o franqueado. Então, acredito sim no crescimento da franquia no Brasil. Um levantamento realizado pelo Instituto Veredas apontou que a maioria dos trabalhadores informais faz os conhecidos bicos para sobreviver. As regiões Norte e Nordeste do país lideram em quantidade de profissionais sem carteira assinada. Mais de 19 milhões e meio de brasileiros, ou 60% dos mais de 32 milhões de trabalhadores informais, sobrevivem com os trabalhos conhecidos como bicos. Esses trabalhadores têm perfil bem definido: homem, jovem, preto e de baixa escolaridade. Cerca de 75% têm um ensino fundamental incompleto ou inferior. Na análise por regiões, a presença desse grupo é especialmente expressiva nas regiões Norte e Nordeste do país. A maioria deles trabalha com serviços ligados ao comércio, reparação de veículos e construção. O estudo divide esses trabalhadores informais em 4 tipos. O maior deles, informais de subsistência, inclui os profissionais de baixa ou nenhuma qualificação, que oferecem serviços de demanda instável, conhecidos como bicos. Os informais com potencial produtivo representam os trabalhadores que não são formalizados por conta dos custos implicados ou pela falta de oportunidades. Já os informais por opção são aqueles que têm condições de se formalizarem, mas investem para ampliar suas receitas.
E o último grupo são os profissionais classificados como formais frágeis, que têm carteira de trabalho assinada, mas com contratos intermitentes, redução dos direitos formais e ameaça de voltar à informalidade total. O turismo nacional voltou a crescer. Segundo a Federação do Comércio, em abril, o brasileiro voltou a viajar e o setor faturou mais de 15 bilhões de reais. O turismo brasileiro cresce em ritmo acelerado após mais de 2 anos de pandemia. Em abril, o setor registrou aumento de quase 48% na comparação com o mesmo período do ano passado. O faturamento chegou a 15 bilhões de reais no mês. Os dados são do Conselho de Turismo da FEComércio São Paulo. De acordo com o levantamento, os números foram impulsionados pelos feriados no mês. Segundo os dados, falta pouco para atingir o patamar pré-pandemia, 96%. Já o turismo de negócios pouco contribuiu para o bom resultado do mês, já que muitas empresas preferiram manter, por enquanto, as reuniões online. E o turismo internacional segue abaixo de 40% e deve demorar mais tempo para se recuperar. Mesmo com a evolução tecnológica, os riscos de se utilizar dados bancários dentro dos aparelhos de celular faz com que uma parcela significativa da sociedade queira usar o dinheiro físico. Segundo a maior empresa produtora de dinheiro físico do mundo, a Coin Bauer, mesmo com o aumento dos pagamentos online, das moedas digitais e do pagamento sem contato, ainda há muita vida nas cédulas tradicionais. Cerca de 90% das notas do planeta são impressas, pelo menos em parte, pelas máquinas da empresa. Nos últimos anos, os níveis de produção de papel moeda no mundo todo subiram e a empresa se empenha em produzir os dólares americanos, francos suíços, euros e outras moedas que possuem os mais recentes recursos de segurança para proteção contra a falsificação. Situações como a pandemia do coronavírus e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia fizeram com que a produção aumentasse por conta da demanda. Isso porque, de acordo com a empresa, durante as crises, as pessoas pegam dinheiro físico para ter certeza de que podem pagar suas despesas e necessidades em todas as situações possíveis em que poderão se encontrar. No mundo animal, 2 novos estudos publicados na revista Science sugerem que as tartarugas envelhecem muito lentamente ou simplesmente podem não envelhecer. Olha só. As pesquisas analisaram diversas espécies de répteis e anfíbios. Quanto às tartarugas, o estudo indicou que realmente existe algo muito especial na genética dos animais desta ordem. A grande maioria delas, ao que parece, envelhece de modo muito lento ou simplesmente não envelhece, pelo menos não da maneira como os seres humanos. Caso a análise esteja correta, trata-se de uma contribuição importante para o debate sobre a natureza do envelhecimento, considerada um dos grandes mistérios da biologia. Algumas hipóteses para a longevidade desses seres são, em específico, o popular sangue frio, diferentemente dos mamíferos como os humanos, que têm o sangue quente. Essa condição faz com que o metabolismo seja mais lento, sugerindo que as células tenham um desgaste mais lento. Além disso, no caso das tartarugas, tem suas proteções externas, como os cascos, que as protegem de diversas situações perigosas ao redor. Um dos pontos que valorizam ainda mais os estudos são os registros de tartarugas supercentenárias, ou seja, com idades que poderiam ultrapassar os 150 anos. Descobertas sobre o tema podem trazer implicações médicas importantes, especialmente em uma época em que a proporção de idosos na população mundial tem se tornado cada vez maior. Por enquanto, o mistério sobre o que acontece no organismo das tartarugas permanece, já que os estudos ainda não são conclusivos. Agora vamos falar sobre um assunto que vem ganhando destaque no mundo todo, é o metaverso. Já imaginou assistir uma aula em cenários bem diferentes do ambiente escolar? Pois é, isso já é possível por meio de avatares digitais. A Escola de Negócios da FIA criou uma sala em realidade virtual, olha só. A pandemia tornou a vida mais digital.
Foi a tecnologia que permitiu a continuidade dos estudos, do trabalho e até do contato com as pessoas em tempos de isolamento. O planeta se transformou e, no ano passado, o metaverso ganhou destaque com a mudança do Facebook para a Meta. O Facebook popularizou muito esse termo, né? E é um conceito em construção. Mas existem algumas características onde a maioria dos especialistas acho que podem chegar num consenso. Metaverso é a terminologia usada para indicar um tipo de mundo virtual que tenta replicar a realidade por meio de dispositivos digitais. Várias pessoas precisam estar juntas, online, né, dentro desse mundo, né, multiplayer. É necessário que exista uma continuidade no tempo, ou seja, quando você sai do metaverso, ele continua existindo. Um universo que há muitos anos faz parte dos games, mas que ao longo da pandemia passou a ser incorporado também em outras áreas, como no mundo dos negócios. Com home office, empresas criaram escritórios no metaverso, onde os funcionários se transformam em avatares. Você se sente como se estivesse em outro lugar. Você realmente é como se você tivesse transportado para esse mundo, né? E agora o metaverso chegou também à sala de aula. Há alguns meses, esta faculdade de negócios em São Paulo criou uma sala que usa exatamente a realidade virtual para ensinar os alunos. Por meio desses óculos, a cada dia eles são transportados para os mais diversos ambientes. Tudo começou ano passado, quando eu ministrei as aulas pela ferramenta Zoom. Era muito chato, monótono, os alunos não entravam na sala de aula. Então eu falei, opa, temos que inovar, fazer algo. Que tal trazer um filme para o nosso mundo? Então eu pensei que se eu der uma aula no metaverso, quem está assistindo a aula parece que está num filme e está fazendo uma interação em tempo real com o professor. Os cenários são bem diferentes do ambiente escolar. E hoje vamos ter uma aula diferente, uma aula nesta praia maravilhosa. Hoje será aqui um dia diferente. Os alunos aprovam. Colocou o óculos ali, você está em outro mundo, em outra realidade que você não quer mais sair. A pandemia fez com que todo mundo mudasse, mas eu não imaginei que a gente ia mudar para um mundo completamente diferente. Assim você se sente mais motivado, porque parece um jogo, né? Você está indo lá se divertir com seus amigos virtualmente e ainda parece que tudo é um joguinho, tal. Você parece estar jogando, fazer um jogo de aprender. A diretora explica que a tecnologia aproxima os estudantes do conhecimento. E aí eu quero entender o coração, vai ser de dentro para fora. É que com os óculos de realidade virtual, o aluno é transportado para qualquer lugar, inclusive para dentro do corpo humano, onde pode ficar frente a frente com qualquer órgão. Então é vivendo, entrando nessa realidade e convivendo, você faz parte da aula, você não é mais um espectador. Especialistas dizem que o uso do óculos por mais de 40 minutos causa náuseas, mas sem movimentos bruscos de vídeo. Os alunos dizem que podem usar o equipamento por horas sem nenhum mal-estar. O problema da tecnologia hoje, segundo a diretora, é o alto preço do equipamento e a velocidade da internet, ainda defasada para a maioria dos brasileiros. Mas quando esses fatores deixarem de ser empecilhos, diretora e alunos dizem que todos têm muito a ganhar com esse tipo de aula. Ganhamos muito, porque agora o aluno, em qualquer lugar que ele tiver, ele vai entrar, ele vai querer vir para a aula. A pessoa saiu de uma reunião, ela entra, uma criança, ela entra, o planeta ganha, porque não tem esse deslocamento. A gente vai reduzir esta poluição e o aluno vai ficar apaixonado cada vez mais e dá 10 minutos, troca a cena, troca a roupa, troca tudo. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? É tipo uma montanha russa em sala de aula. A revista britânica The Economist publicou um ranking das 10 melhores cidades do mundo para se viver.
A maioria das cidades localizadas no continente europeu aparecem na lista. Vamos ver. Segundo o relatório produzido anualmente pela unidade de inteligência da revista britânica The Economist, o ranking é elaborado de acordo com os principais índices que valorizam uma boa qualidade de vida, como estabilidade, saúde, cultura e meio ambiente, educação e infraestrutura. Após anos seguidos na liderança do ranking, a capital da Áustria, Viena, voltou a liderar a lista das melhores cidades do mundo para se viver. Viena havia perdido o primeiro lugar no ano passado, justamente por causa do fechamento de museus e restaurantes devido à Covid. Mas a reabertura da vida cultural e social devolveu a posição que já havia alcançado em 2018 e 2019. A cidade é um importante centro da música erudita e, por isso, é chamada de Cidade dos Músicos. Segundo o relatório, a capital austríaca tomou o primeiro lugar de Auckland, na Nova Zelândia, que caiu para o número 34 devido às rigorosas medidas de prevenção que impôs devido à pandemia. Na segunda posição, aparece a capital dinamarquesa, Copenhague. Reconhecida como a cidade mais feliz do mundo, Copenhague é definida por sua vitalidade, energia e sofisticação. Suas cores vivas e arquitetura moderna marcante conquistam a imaginação de moradores e turistas. A cidade de Zurique, na Suíça, é a dona da terceira posição. Além de ser um destino admirável, limpo e organizado, Zurique é conhecida como centro bancário e financeiro internacional. Na sequência da lista, ainda aparecem em quarto e quinto lugares duas cidades canadenses, Calgary e Vancouver, respectivamente. E olha só, a Itália está oferecendo 2.000 euros, pouco mais de 11 mil reais, para noivos se casarem na região de Roma. É isso mesmo, a iniciativa para diminuir a crise causada durante a pandemia não é oferecida somente para os italianos. Vamos ver. O governo da região de Lácio, onde fica Roma, definiu um projeto com o objetivo de atrair e incentivar casais a realizarem celebrações na Itália. Chamado de Neolásio com Amore, o projeto foi aberto em fevereiro deste ano com 10 milhões de euros do Fundo Nacional de Apoio às Atividades Econômicas afetadas pela emergência epidemiológica, segundo o edital divulgado pelo governo da região. Mas quais são as condições para ganhar dinheiro para casar? Conforme o edital, as inscrições podem ser feitas até 31 de janeiro de 2023, através do site do governo. E ainda informa que um dos requisitos para conseguir receber o dinheiro é que os noivos contratem para a festa serviços ou produtos de empresa da região. Cada casal pode solicitar o reembolso de até 5 despesas, como, por exemplo, lembrancinhas de casamento, aluguel de carro para a cerimônia, vestido, serviços de refeições, alianças, lua de mel, entre outras mais. Ou seja, praticamente tudo o que contempla uma cerimônia de casamento. E aí, casais? Topam casar na Itália com as despesas pagas e ainda ganhar dinheiro por isso? E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens dessa edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!